Você já imaginou como é que é o filme da história da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que foi o filme da história da sua vida desde o momento em que você nasceu até esse momento em que você está agora? Você já parou para pensar nisso? Já parou um dia para sentar e lembrar das cenas que você viveu, das coisas boas, das coisas ruins, das coisas emocionantes, dos momentos que você, enfim, que viraram a história da sua vida, que transformaram a história da sua vida? Você já parou para sentar e fazer esse exercício, essa brincadeira de como se você estivesse visualizando um filme se passando na sua frente, numa tela gigante, só que o que está passando na tela é o filme da história da sua vida? Já parou para fazer esse exercício? É bom. É bom, é legal porque a gente lembra muito de tudo que nós vivemos, a gente lembra das dificuldades que a gente já enfrentou, das dificuldades que a gente já venceu, das coisas difíceis que nós passamos, que nós enfrentamos, dos momentos muito bons que a gente já teve um dia, ou dos momentos muito ruins dos quais nós já se livramos. E aí é legal porque dá uma perspectiva interessante do que nós já vivemos até hoje e quem somos nós nesse momento, né? Você já parou para pensar em como é que é a história do filme da sua vida hoje, nesse momento, agora em que você está vivendo? Quem é você, quem são os personagens que estão à sua volta, quem são as pessoas que você convive, como é que é o figurino que você usa hoje, que você não usava antigamente, como é o cenário que você está inserido, que você está vivendo, que você não vivia antes. Será que alguma dessas coisas que você viveu no passado e que você vive hoje atualmente, será que você conseguiu projetar alguma coisa do passado para a atualidade? Será que você, resgatando a memória do filme da sua vida, você não vai chegar hoje e vai falar assim: caramba, eu sonhava com isso quando eu era mais garoto, eu sonhava com isso quando eu era garoto, eu sonhava em fazer isso, eu sonhava em fazer aquilo, e deu certo, e funcionou aquilo que você de repente projetou, consciente, inconscientemente, de repente você chegou nesse momento da sua vida e você falou: eu busquei isso, eu busquei fazer isso e tal, e enfim, agora eu estou aqui inserido nesse momento, nesse contexto. Você já parou para assistir o filme da história da sua vida? É um bom exercício. E você já parou para imaginar o mais importante? Como é que vai ser o filme da história da sua vida, do dia de hoje, desse momento presente agora, para o futuro? Para o dia de amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Você já parou para pensar, para imaginar sobre isso? Você já fez esse exercício de criação, de imaginação e falar: cara, daqui a 5 anos eu quero estar fazendo isso, daqui a 10 anos eu quero estar desse jeito, eu quero estar assim, eu quero estar assado, eu quero estar com um filho, eu quero estar com meus filhos criados, se eu já tiver, eu quero estar com meus filhos realizados, eu quero estar, encontrar o amor da minha vida, eu quero ter liberdade na minha vida, eu quero estar morando numa casa de praia, eu quero estar vivo, pelo menos vivo. Se eu já estiver vivo, eu já estou no lucro. Eu quero estar muito feliz, eu quero me livrar de coisas ruins que hoje me perturbam, me atrapalham, e eu não quero mais viver certas coisas que eu quero deixar para o passado, e quero estar livre de certas perturbações, certos problemas no meu futuro. Como é que vai ser o filme da história da sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você sabe que eu sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Há 20 anos eu estudo isso, eu leio muitos livros, eu vejo palestras, eu assisto vídeos, eu vou atrás dessa turma que trabalha com desenvolvimento pessoal. E descobri uma coisa em comum com todos eles. Todos eles fazem relação com a minha área de trabalho, que é a dramaturgia, o cinema, o teatro, a arte da representação. Todos eles falam muito sobre isso, óbvio, porque a minha área de trabalho, a dramaturgia, ela fala sobre a vida da gente, ela fala sobre quem somos nós, ela espelha a sociedade, as emoções que uma pessoa sente,
a realidade ou uma realidade inventada, criada para que ela possa falar sobre vitórias, derrotas, o ciclo de uma vida, né? O cinema, o teatro, a televisão, eles fazem isso o tempo inteiro, eles vão contando a vida de outras pessoas inseridas em histórias que são representações das histórias das nossas vidas, e quanto mais identificação a gente cria com aquilo que a gente está vendo, mais aquilo bate profundamente na gente, porque a gente está se reconhecendo ali de alguma forma. A gente está reconhecendo um pouco da gente, um pouco da nossa história. E aí eu falei, cara, é muito interessante esse casamento entre dramaturgia e desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a fazer uma série de outras analogias nisso e queria fazer essa provocação em você. Como é que vai ser o filme da história da sua vida? Amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você fala, pô, Pedro, eu não sei nem se eu vou estar vivo, eu não quero saber disso e tal. Tudo bem, não tem o menor problema, mas é uma brincadeira gostosa de fazer. É uma brincadeira gostosa de fazer. Você começar a imaginar como seria, como você estaria, como você gostaria de estar, que história você gostaria de estar contando, que história você gostaria de estar vivendo, como é que você gostaria de estar emocionalmente, aonde você gostaria de estar trabalhando, enfim, você começar a projetar um filme da história da sua vida na sua imaginação. É uma brincadeira gostosa, é uma brincadeira gostosa. Como é que eu comecei a brincar com isso? E eu brinco com isso há muitos anos. Eu escrevo, né, faço como fazem os roteiristas de cinema mesmo, né, só que não com a profundidade que um roteirista de cinema escreve um filme. Na verdade, eu vou lá e escrevo algumas coisas e arrumando a casa, arrumando a vida da gente, né? De vez em quando a gente faz isso, eu começo a me deparar com esses papéis que eu deixei escondido, guardados, e vou vendo assim, daqui a 5 anos eu quero estar fazendo isso, daqui a 10 anos eu quero estar assim, daqui a 1 ano eu quero estar assado. E comecei a ver que tinha certas coisas que realmente batiam com aquilo que eu tinha escrito lá atrás. E falei, cara, eu acho que é legal a gente brincar com isso, a gente de alguma forma se divertir com isso, porque tudo que existe no universo é fruto de criação. Tudo que existe é fruto de imaginação. Existe a criação divina, né, que eu chamo de divina porque é uma criação maravilhosa. Eu estou falando do céu, das estrelas, da água, da natureza, dos animais, do planeta. Eu estou falando do artista dos artistas que criou o Charlie Chaplin, o Beethoven, que criou os cineastas, que criou a mim, que criou a você, que criou os nossos filhos, que criou tudo que existe na Terra. Então essa é a criação divina. E a criação humana, que é tudo que existe, que não foi criado pelo divino, mas foi criado pela divina imaginação do ser humano. Né? Aí a gente está falando da internet, do telefone, da mesa, da cadeira, a gente está falando do livro, a gente está falando do iPhone, a gente está falando de uma panela, de um garfo, de uma faca, da agricultura, tudo, do carro, tudo, a gasolina, tudo foi inventado pela imaginação de uma pessoa. Uma pessoa parou, imaginou, foi lá e criou. Ou juntou outras pessoas que a ajudaram a criar. É o mesmo processo da realização de um filme. Né? Um filme também é uma criação humana. E assim, o avião, o foguete, tudo foi criado pela imaginação de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? A força, a potência que a imaginação da gente não tem. É muito interessante você começar a brincar com isso e exercitar a sua capacidade de imaginação e de criação, porque ela é a fonte de tudo que existe. Tudo que existe no mundo foi criado pela imaginação de uma pessoa. Tudo. Na sua vida, se você for reparar e pensar bem, for buscar lá atrás no filme da história da sua vida, provavelmente você imaginou muitas coisas que hoje estão acontecendo. Você pode ter imaginado de forma consciente ou inconsciente, mas tem muitas coisas que você criou, que você imaginou na sua cabeça, e elas se realizaram ou não se realizaram porque você justamente criou a não realização de muitas coisas. Você já parou para pensar na arma, na potência, no poder que tem dentro da imaginação da gente? E aí o que acontece? Eu comecei a mexer com isso no meu trabalho.
Eu pegava lá os capítulos da novela para ler, eu pegava a peça de teatro para ler, o roteiro do filme e tal, e começava a imaginar à noite, ou um dia antes, ou 10 dias antes, enfim, como é que eu ia realizar aquelas cenas. Começava a pensar como é que eu ia realizar aquelas cenas, e começava a imaginar. O ator vai entrar por aqui, a câmera vai estar para cá, vai ter um negócio aqui, eu vou botar uma coisa aqui que ele vai pegar e ele vai beber e ele vai não sei o que, e aí ele vai falar nesse tom, e aí ele vai encontrar essa outra pessoa. Era legal se ele tivesse uma expressão assim, uma expressão assada. Eu comecei a criar na minha cabeça e desenvolver isso diariamente, né? Porque a gente exercita isso diariamente. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito louca, muito engraçada. Eu fechava os olhos e começava a criar, imaginar a cena como eu gostaria que ela fosse realizada na minha cabeça, na minha imaginação. Começava a criar a cena na minha imaginação, começava a criar a cena. E às vezes, não raras vezes, muitas vezes, eu comecei a chorar. Eu chorava porque a cena era emocionante, a cena era muito bonita, e eu começava a ver aquilo acontecendo na minha frente, eu começava a imaginar aquela cena de uma forma tão real, tão presente, eu começava a chorar, ou muitas vezes eu começava a rir sozinho em casa, começava a rir, a gargalhar e tal. Quem me vê assim vai achar que eu sou maluco, que eu tô rindo sozinho, mas eu me divertia, porque às vezes era uma cena de comédia, e você falava, cara, vai ficar engraçado isso, vai ficar engraçado. E aí o que acontece? No dia seguinte, quando eu ia gravar, ou enfim, dirigir a cena, fosse no teatro, fosse na televisão, fosse no cinema, a cena se realizava exatamente da mesma forma como eu havia imaginado ela na noite anterior. Exatamente da mesma forma. Eu começava a ver fisicamente ali na minha frente aquilo que eu tinha visto na minha imaginação na noite anterior. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, que louco isso que está acontecendo. Vamos buscar para trás e vamos entender o que foi esse efeito, né? O que causou isso. E aí eu comecei a entender o seguinte: quando eu imaginava e sentia, aquela imagem, ela ficava cravada na minha memória emocional. Eu não esquecia mais daquilo. Aquilo ficava cravado de um jeito na minha memória emocional que eu falava, cara, existe uma memória emocional, que é um negócio que é muito forte. É muito forte porque ela pode ser, inclusive, de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que não se realizaram. E era isso que estava acontecendo comigo no meu trabalho. Eu imaginava e me emocionava. E aquela emoção e aquela imaginação, as imagens, elas ficavam cravadas na minha cabeça. E quando eu ia lá realizar, porventura, né? Claro que eu estava com aquilo cravado na minha cabeça, eu ia exatamente fazendo aquilo que foi imaginado. Mas muitas coisas aconteciam exatamente me ajudando de alguma forma. Existia uma sintonia, uma harmonia, para que aquilo tudo que eu havia imaginado acontecesse exatamente da mesma forma, né? Porque poderia acontecer milhões de coisas. Às vezes eu pensava numa cena que era um pôr do sol lindo e tal, não sei o que, você marca o horário lá do pôr do sol, mas pode entrar uma nuvem na frente do sol e pode não ter pôr do sol nenhum, né? E você estava imaginando uma cena com sol lindo entrando e de repente está tudo nublado, né? Mas isso, quando ficava emocionalmente cravado na minha memória, isso não acontecia, né? Não foram raras as vezes de ter nuvem, de isso, de aquilo, e o pessoal fala, ei Pedro, vai perder o pôr do sol, vai perder o pôr do sol. Eu falava, não, ele vai acontecer, porque eu vi ele acontecendo. E de repente tudo se abria e tudo acontecia. Então eu fui desenvolvendo essa brincadeira, fui desenvolvendo isso e descobri que aquilo que a gente guarda na nossa memória emocional é muito forte, é muito poderoso. Se você buscar o filme da história da sua vida para trás, você vai ver que as lembranças mais claras, mais nítidas que você tem são as memórias emocionais, aquilo que te emocionou profundamente. Pensa naquilo que você já viveu no filme da sua vida e que você lembra de uma forma muito presente. Você vai ver que vai vir junto uma emoção muito forte, porque aquilo você guardou, você cravou na sua memória emocional. Olha que interessante essa brincadeira.
Então, tudo aquilo que a gente imagina e que a gente sente, ou tudo aquilo que a gente vivencia e a gente sente uma emoção muito profunda, essas são as imagens mais nítidas da história do filme da sua vida. São daquilo que você já viveu e podem vir a ser daquilo que você ainda vai viver, né? Da história que ainda vai acontecer na sua vida. Então eu comecei a brincar com isso. O pessoal vai falar, porra, mas você está falando da lei da atração e tal, que você cria, imagina e acontece, eu quero 50 milhões, eu quero 100 milhões, eu quero uma casa linda, meu Deus, eu quero um carro. Você fala, não é exatamente isso. O pessoal da lei da atração, eles esquecem de dizer pra gente que isso é uma habilidade, né? O desenvolvimento da sua imaginação aliado ao sentimento para que você guarde profundamente uma coisa que você gostaria que acontecesse. Isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, que tem que ser treinada, que tem que ser pouco a pouco, como um músculo do seu corpo, e sendo desenvolvido mesmo. Você tem que evoluir nesse processo, né? Você tem que evoluir nesse trabalho, porque isso é um trabalho. A gente não vai para academia e fala assim, amanhã eu vou perder 10 quilos porque eu vou na academia e fui lá, malhei, e aí como é que foi a academia? Foi boa? Foi ótimo, eu perdi 10 quilos ontem. Isso não acontece. Também não acontece de você chegar hoje e imaginar que você vai ganhar, sei lá, 100 milhões de reais e amanhã você olhar na sua conta e ter 100 milhões de reais. Isso não acontece. Mas a habilidade de você imaginar coisas e elas baterem fundo nos seus sentimentos e de repente você começar a se deparar com algumas coincidências, com certas harmonias, isso existe. Isso existe. Eu acredito que isso existe, né? Eu acredito muito que isso existe. E aí o que acontece? Eu acho que é interessante se você começar a parar para brincar com isso em pequenas frações, para que você vá desenvolvendo e vá evoluindo nessa brincadeira. É só uma brincadeira, é divertido, é gostoso, isso não é uma... eu não quero, isso aí é uma bobagem e tal, não sei o que, não tem o menor problema, pô, valeu, tá tudo certo. Não tem problema algum se você não achar que isso é legal, mas para quem estiver se divertindo, para quem quiser se divertir um pouco mais com a vida, eu recomendo essa brincadeira, ela é muito gostosa. O que você faz? Você senta em casa à noite, vai para um lugarzinho que você possa ficar bem quietinho, em silêncio, fecha os olhos. A minha casa é uma bagunça, não tem o menor problema, deixa a turma dormir, deixa tudo se aquietar e, pô, faz essa brincadeira, você vai gostar. E se você começa a desenvolver o potencial da sua imaginação, da sua criação, você vai ver que você vai conseguir coisas muito legais. Coisas vão acontecer muito legais. Aí o que acontece? Você senta, fecha o olho, relaxa o corpo, relaxa tudo, põe um sorriso nessa cara, porque provavelmente você vai querer projetar alguma coisa muito boa para você, e aí você linka aquela imaginação com a sua emoção. E o que você faz? Projeta coisas pequenas para acontecerem no dia seguinte. Projeta coisas pequenas. Projeta como se você estivesse passando o seu dia feliz, como se você estivesse passando o seu dia sorrindo. Imagina que você está chegando no seu trabalho e você está sorrindo e você passou o dia sorrindo. E vai imaginando você sorrindo e você no seu trabalho sorrindo, você encontrando as pessoas que você trabalha sorrindo e que de repente seu chefe, que nunca dá um sorriso para você, também te encontrou, também sorriu. Imagina que seu marido, sua esposa, acordou de manhã e deu um sorriso para você. Pensa num sorriso, projeta um sorriso e começa a sentir como é bom, como seria gostoso esse dia do sorriso. Vamos instituir o dia seguinte como o dia do sorriso. Começa a imaginar um dia que você vai acordar e vai sorrir. Só isso. Começa a imaginar esse dia do sorriso, como ele seria. Te garanto que isso vai fazer um bem danado. Pode ser que não funcione, você vai falar, cara, o Pedro é mó safado, ele me falou um negócio, não rolou nada, não funcionou, tudo bem, me desculpa aí. Mas vai que dá certo, vai que cola. E aí, de repente, você passa um dia sorrindo e você fala, caramba, eu passei o dia exatamente como eu imaginei que ele seria na noite anterior. Eu passei um dia sorrindo e aquilo me fez um bem danado.
E aí você fala assim, porra, isso é legal essa brincadeira. Agora eu vou imaginar que no dia seguinte eu vou receber um telefonema de uma pessoa que eu gosto muito e começo a imaginar aquela cena realmente eu atendendo o telefone, eu falando com alguém que eu tô com muita saudade, ou eu mesmo dando um telefonema para alguém que eu gostaria muito, né? Porque é uma coisa mais fácil de você realizar, vamos dizer assim. Então começa a imaginar você ligando para alguém que você gosta muito e aquela conversa seja uma conversa maravilhosa, uma conversa agradável, uma conversa gostosa. Começa a pensar e imaginar em coisas pequenas. E depois você vai projetando e projetando e ganhando força com essa sua capacidade de imaginar, de sentir e de no dia seguinte se realizar. Entra nessa onda, brinca com isso. Não custa dinheiro nenhum, não custa nada, é de graça. E se você começar a desenvolver a sua capacidade de imaginação e a sua capacidade criativa, eu vou te falar que você vai ter resultados na sua vida de uma forma geral, em todos os sentidos. Na sua saúde, no seu trabalho, no seu relacionamento, em todos os lugares. Ela pode fazer, é uma pequena coisa que pode causar grandes transformações. Grandes transformações. Agora lembra que é uma habilidade que a gente tem que ir trabalhando um dia depois do outro, um dia depois do outro. Então, acostuma fazer isso. Todo dia de noite chega em casa, fecha o olhinho, dá uma relaxada e começa a pensar em coisas boas, coisas gostosas, coisas maravilhosas que podem te acontecer no dia seguinte. Mesmo que seja o seu estado de espírito, que esteja ótimo, que esteja feliz, você deve estar enfrentando aí de repente um monte de problema, um monte de situação ruim pra caramba, você deve estar numa vibe super difícil e você está angustiado com isso, de repente você não sabe como se livrar disso. Senta, fecha o olho, dá uma relaxada. Se você tiver com os pensamentos engarrafados, você não conseguir imaginar, não conseguir criar, o que você faz? Usa um truque que os atores costumam fazer para eles poderem se conectar com certas emoções. O que eles fazem? Eles botam uma música. A gente agora vê isso direto, fonezinho, música, e o ator está lá se transportando para uma emoção que ele gostaria de sentir na hora que ele for gravar a cena, ou que ele for interpretar a cena, enfim. Você pode fazer a mesma coisa. A música tem um poder muito forte. Não é à toa que a gente usa ela nos filmes para emburacar uma emoção dentro de você. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre trilha sonora, só sobre música. O que acontece? Se você fechar o olhinho, botar uma música e essa música vai te transportar para uma emoção, você já consegue se livrar desses pensamentos todos que estão engarrafando a tua cabeça, que estão impedindo de você mergulhar, de você viajar nessa imaginação. Faz esse exercício, você vai gostar de fazer isso, isso é uma coisa muito bacana. E para pensar como você gostaria que fosse a história do filme da sua vida, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, senta, pega uma caneta, um papel, abre no computador ou no próprio telefone, escreve. Escreve algumas coisas que você gostaria. Não precisa ser nada demais. Escreve umas coisas simples, começa a imaginar você vivendo naqueles lugares onde você quer, trabalhando com o que você quer, em harmonia na sua família, em harmonia com seus amigos, mais saudável, sei lá eu, ganhando mais. Aí viaja, imagina como é que você quer que seja o filme da história da sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Pensa nisso, para você não se surpreender de repente. Enfim, a vida vai nos causar surpresas, não tem jeito. Você vai achar que você está indo para cá, de repente vai vir um vento e vai te levar para lá, não tem jeito. Mas você imaginando, criando e usando essa brincadeira de repente você ter um objetivo, pelo menos você ter um norte, é assim que a gente começa a fazer um filme. Tudo começa pela ideia, tudo começa pela criação de um roteiro. A gente escreve um roteiro do filme que a gente quer contar, da história que a gente quer contar, do filme que a gente vai fazer. Então você pode fazer a mesma coisa com a sua vida, a mesma coisa. Escreve um roteirinho, escreve meia página de texto, não tem o menor problema. Meia página de texto você escreve: daqui a 5 anos eu gostaria de estar
casado, casada, com filho, ganhando mais, livre, mais feliz, mais isso, mais aquilo. Escreve um roteirinho. Nossos filmes começam assim, uma novela começa assim, tudo começa da imaginação de alguém, tudo nasce da imaginação e da criatividade de alguém. A partir do momento que o cara escreve o roteiro de um filme, ele passa para o produtor e para o diretor. E aí você pode fazer a mesma coisa. Você escreveu lá o que você gostaria que fosse a história do filme da sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Aí você começa a produzir aquilo que você gostaria que acontecesse. Ou seja, vamos dizer que você escreveu que você gostaria de estar mais saudável daqui a 5, daqui a 10 anos. O que você faz? Você fala, vou buscar uma academia, vou buscar um curso online, vou buscar uma orientação de uma alimentação melhor. Eu vou começar a selecionar o elenco, ver cenário, ver figurino. Eu começo a produzir o filme que eu vou contar e você pode fazer a mesma coisa. Você pode produzir o filme da história da sua vida. Vamos dizer que você queira estar ganhando mais. Então você vai começar a projetar uma ideia, vai juntar com os amigos, vai juntar com as amigas, alguma coisa que possa te dar uma luz sobre como é que eu posso estar ganhando mais daqui a 5 anos. Né? Ou eu quero estar trabalhando em alguma coisa que eu amo. Então, e hoje isso não está acontecendo. Daqui a 5 anos eu quero estar fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo. Então você vai começar a estudar, você vai começar a buscar referências de pessoas que já fazem isso que você gostaria de fazer. É exatamente como a gente faz para levantar um filme. É a mesma coisa. Até que vai chegar uma hora que o diretor senta lá na cadeirinha dele e fala assim, ação. E aí a vida toda acontece na frente da lente. Toda a vida se movimenta na frente da lente. O ator anda, o carro anda, as pessoas começam a falar, a figuração está se movendo, o trânsito acontece, tudo. O Homem-Aranha sai voando, o Homem de Ferro solta um raio, você fala ação, tudo acontece. Tudo acontece. E aí eu ia te sugerir isso também, porque depois de você escrever, depois de você produzir, e planejar como você gostaria que isso acontecesse e já buscar os elementos para que aquilo acontecesse, você entrasse em ação, você agisse. Não tem nada mais poderoso do que isso. A gente entrar em ação, a gente planejar, criar, estruturar e entrar em ação. Assim se realiza um filme e assim pode se realizar o filme da história da sua vida. Como é que você quer ser? Como é que você gostaria que fosse o filme da história da sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Como você gostaria que fosse o filme da história da sua vida? Planeja, roteiriza, produz, seleciona o elenco, seleciona as referências, vai buscar as locações, os cenários, começa a olhar, começa a ver, começa a buscar. Vai ter um dia que você vai sentar na cadeira e vai falar assim, ação. Aí você mergulha para dentro e começa a fazer. Começa a filmar uma cena depois da outra, uma fala depois da outra, um momentinho depois do outro. A gente vai construindo um filme. Um dia depois do outro, uma hora depois da outra, você vai construindo o filme da história da sua vida. É a mesma coisa. Claro, eu estou falando de um filme é um filme, uma história de vida é uma história de vida, mas é a mesma coisa. Mas Pedro, se eu produzir isso, se eu fizer isso, vai dar tudo errado, porque aí vai acontecer um negócio, porque aí dá tudo errado. Gente, no filme é a mesma coisa. Tá acabando o horário, a gente tem mais uma cena para gravar, só tem mais uma cena para gravar, a câmera quebrou. Acabou a filmagem, acabou o babado, já era. Dia seguinte, vamos ver como é que a gente resolve, ou na hora, todo mundo tentando consertar ali, a gente tem que se virar. A atriz chorando, aquela cena maravilhosa, você tá chorando também assistindo a cena, vai dar certo, aquilo tá maravilhoso. Uma cena longa, ela demorou para chegar naquele estado emocional, ela tá linda, tá falando, tá chorando. O microfone quebra. Parou. Acabou a cena. Acabou a cena. Você vai pra praia para gravar aquela cena que você precisa de sol e tal, você chegou lá na praia, de repente, choveu. É assim. Fazer um filme é assim.
Viver é assim, é a mesma coisa. Quer dizer, são analogias. É uma forma de representação daquilo que acontece na nossa vida. Mas não é porque acontecem essas coisas que a gente vai fazer um filme sem roteiro. Até tem gente que faz, claro. Tudo pode, tudo é. A gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser na nossa vida. Mas quando você tem um roteiro, quando você planeja, quando você se prepara para que aquilo aconteça e quando você vai executar imaginando e criando aquilo já acontecendo, quando você sentiu e imaginou aquilo acontecendo, aquilo se realizando, as chances desse filme dar certo são muito maiores. As chances da sua vida acontecer da forma como você está planejando são muito maiores também. Você só aumenta o seu percentual de conquista, de vitória. É só isso que acontece. Então eu queria te sugerir essa brincadeira. Não custa dinheiro, você não precisa pagar nada para fazer isso. Você não precisa contar para ninguém que você está fazendo isso, se você tiver com receio da opinião dos outros, mas cada um cuida da sua vida, né? Esse é um preceito básico para a gente entender. E essas brincadeiras de relação entre o filme que a gente faz e que vocês assistem, eu assisto, e a vida da gente, como a gente constrói, tem muita relação, muita coisa legal. Eu vou ficar tentando trocar essa ideia com você aqui nesses vídeos. Esse projeto chama-se Ponto de Virada. Dê um ponto de virada na história do filme da sua vida. O que é um ponto de virada? Um ponto de virada é um termo usado pelos roteiristas de cinema quando eles querem mudar o rumo da vida de um personagem, o rumo da história de um filme. Quando alguma coisa acontece com o personagem principal, geralmente com o personagem principal, que muda a história da vida dele de repente de uma hora para outra. Começa a assistir os filmes e vai tentando identificar os pontos de virada que existem num filme que você gostaria muito de assistir, ou que você gosta de assistir, e vai dando uma olhada. Eu vou te sugerir um filme para você assistir e você brincar de ver os pontos de virada que existem nesse filme. O filme chama Extraordinário. Olha, eu vou parar aqui, porque depois desse ponto é uma área sem pais, e você não vai querer chegar com seus pais, porque não é legal não. Mas você é legal. Eu sei que eu sou, mas tem muitos pais que não são, filho. É melhor tirar esse capacete. Ó. Tomara que o Halloween chegue logo. De repente você já viu esse filme, você já assistiu esse filme. É um filme maravilhoso, um filme lindo, de um menino que tem um baita problema, né? Enfim. E ele entra numa jornada, né? Aí a gente pensa, nossos problemas são difíceis, nossos problemas são terríveis, e são, né? Porque são os nossos problemas, então eles são maiores do que o problema de qualquer pessoa. Mas esse garoto mostra que ele tem um problema muito grave, que de repente ele entra numa jornada, e o filme é lindo. O filme é lindo e vão dando várias viradas à história da vida dele, para frente, para rumos desconhecidos e tal. E acontecem várias coisas lindas. O filme é maravilhoso. Eu recomendo a você que dê uma assistida nesse filme extraordinário. O filme é extraordinário mesmo. Eu vou tentar fazer algumas recomendações de filmes aqui que você possa assistir, que tenham pontos de viradas clássicos para você poder ver, se inspirar e dar um ponto de virada na história do filme da sua vida. Você pode mudar tudo de uma hora para outra. Você pode mudar tudo de uma hora para outra. Basta você querer, basta você desejar, basta esse desejo e esse querer vir acompanhado de um sentimento muito forte, de uma emoção muito forte. Isso pode mudar a história do filme da sua vida. Esse projeto Ponto de Virada, você pode ver aí nas redes sociais, tem Pedro Ponto de Virada, tem Ponto de Virada com Pedro Vasconcelos, enfim, você vai vendo aí, vai acompanhando aí. Eu vou dando várias dicas para vocês que eu espero que vocês absorvam.
na minha vida, no meu trabalho, quando eu me tornei um diretor, eu sempre trabalhei para que os atores brilhassem, para que o texto ficasse ressaltado, para que a equipe pudesse fazer o melhor trabalho do mundo. A minha intenção sempre foi pegar elenco, texto, equipe e fazer com que eles brilhassem, com que eles acontecessem, porque para mim quem assiste não está querendo assistir o meu trabalho, está querendo assistir os atores emocionados, a história sendo bem contada, o figurino adequado, o cenário adequado, a música posta no lugar correto, te levando para uma emoção. Eu acho que você, no final das contas, quer ver o conjunto da obra. Então a equipe, elenco, todo mundo sempre foi muito mais importante para mim do que eu. Pensava assim, se eles estiverem certos, o filme está certo, então o meu trabalho está certo. Se a pessoa gostar do elenco, gostar da história, gostar da roupa, gostar do cenário, gostar da música, deu certo o meu trabalho. E aí o que eu penso? Eu estou querendo fazer esse projeto para que você dê certo, para que você brilhe, para que você mude a sua vida, porque eu tenho visto muitas pessoas perdidas mesmo, sofrendo muito. Claro, a vida da gente é um negócio muito difícil. A vida da gente nos leva para caminhos muito ruins às vezes, mas tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com controle de emoção, com você ter noção da sua mente consciente, da sua mente subconsciente, do que as suas emoções causam em você e de como você pode pegar as suas emoções e transformar elas a teu favor, de como você pode usar o seu corpo físico a teu favor, de como você pode pegar tudo que tem dentro de você, e esse é o meu trabalho, ou seja, trabalhar o ser humano, né, as emoções, a mente, tudo que existe dentro de um ser humano, a dramaturgia de uma forma geral, para te emocionar, para contar uma história que de repente mude a sua vida. Então eu estou aqui agora querendo mudar você, querendo que você brilhe, que você aconteça. Eu li uma coisa muito linda, que todos nós somos seres divinos, né? Tudo bem se você não acreditar nisso, também não tem problema nenhum, não vou te cobrar nenhum dinheiro para você acreditar nisso, fica tranquilo. Todos nós somos um pedaço de Deus, ou da mente universal, ou do divino, como você quiser chamar, mas todos nós fazemos parte da mesma criação. Então você é feito da mesma energia que o Sol, que as estrelas, que o planeta. Você tem dentro de você a mesma força de energia que o Sol. E eu queria muito te ver brilhar. Eu queria muito te ver brilhar. Eu queria muito que você se tornasse a grande estrela que você nasceu para ser. Conta comigo. Eu vou estar aqui de segunda a sexta, 7 horas da manhã. A gente vai soltando esses vídeos no YouTube. O projeto chama Ponto de Virada. E eu quero muito poder te ajudar. Se você me der essa oportunidade, eu vou ficar feliz. Uma forma de você me ajudar a te ajudar, se você puder mandar aí uns comentários, assuntos que vocês gostariam que fossem abordados, enfim, percepções que vocês tiveram aí no nosso papo, na nossa conversa. Eu preciso muito te ouvir para poder entender mais, para poder aprender mais. E o grande barato da vida é aprender, sempre. Aprender e evoluir, aprender, errar, evoluir. Aprender, errar, evoluir. Quem entender isso, vai longe. Quem entender isso, vai longe. Vamos aprender, vamos errar, isso é certo, e vamos evoluir. Se a gente souber usar os nossos erros para crescer. Então, me ajuda a te ajudar. Escreve aí uns comentários, me critica, enfim, fala sobre insights que vocês tiveram durante a conversa. Como é que você gostaria que fosse o filme da história da sua vida? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu acho que você pode ter um filme brilhante, um filme lindo, um filme que você vai olhar depois, velhinho, vai sentar lá na cadeira do cinema,
vai olhar e vai falar: olha o filme da história da minha vida, que coisa linda que foi, que coisa legal. Foi difícil, não foi fácil, o microfone falhou, a câmera quebrou, choveu quando tinha que fazer sol, mas no final das contas tudo valeu a pena, tudo foi lindo. E muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Você já deu sinais de que você quer mudar o filme da história da sua vida, de que você quer projetar algo legal para você. Então, se você ficou aqui me escutando, muito obrigado mesmo. É muito legal a gente poder trocar conhecimento, trocar informação, e eu estou aguardando você me mandar as suas observações, os seus conhecimentos, repartir comigo a sua sabedoria. Estou querendo muito te ouvir. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. Muda porque vai ter uma hora que o destino vai falar pra gente: corta